Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Bom, hoje aqui a gente vai falar novamente aqui sobre o, o livro de Física Básica, volume 2 de Hertz, Moisés Nussbaum, beleza? E hoje a gente vai argumentar sobre o capítulo 5 desse livro, tá? Que ele vai tratar sobre ondas. A gente no vídeo passado já comentou um pouco sobre isso, que foi esses três conceitos. E agora a gente vai trabalhar esses dois conceitos aqui, tá bom? Então, dentro aqui do capítulo a gente estudou o quê? O conceito de onda, tá? Ondas em uma dimensão, a equação de cordas vibrantes, intensidade de uma onda, interferência de ondas, reflexão de ondas, modos normais de vibração, movimento geral da corda e análise de Fourier e problemas, tá bom? Então aqui pessoal, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, a gente vai falar primeiro sobre intensidade de uma onda, tá? Bom, conforme foi mencionado nessa seção 5.1, que foi do conceito da onda, uma onda progressiva transporta energia para gerar uma onda harmônica progressiva ilustrada nessa figura 5.7 que está no videozinho passado, tá pessoal? A gente tem que é necessário realizar um trabalho para fazer oscilar a extremidade da corda com um MHS, tá? O movimento harmônico simples. Agora, a energia correspondente, ela é transmitida à corda e se propaga com a onda, podendo ser comunicada, por exemplo, a uma partícula colocada na outra extremidade de uma corda. E com isso a gente vai calcular a energia transmitida pela onda, e por unidade de tempo através de um ponto X qualquer da corda, tá? Então agora, pessoal, a gente vai ter aqui essa nossa imagem 5.14, tá? Que ela representa uma força transversal. E a gente vai ter que, num dado instante T, a porção da corda à esquerda de X atua sobre um elemento da corda no ponto X. Seria basicamente isso daqui, tá, pessoal? Bom, com uma força transversal. E aí, após essa figura aqui, a gente vai ter esta formulazinha aqui de baixo, tá? Seria o F de Y igual a menos T, e aí a fração da derivada de Y sobre X, tá? Em função de X e T. Bom, a gente vai ter que o trabalho realizado sobre esse elemento por unidade de tempo, ele corresponde à energia transmitida através de X por unidade de tempo. E é um produto da força pela velocidade. Ou seja, a gente vai ter esta equaçãozinha aqui agora. Beleza? Bom, para a onda harmônica progressiva, a derivada de y sobre a derivada de x, ela vai ser igual a k vezes a vezes seno de φ. Então, a gente vai ter logo esta última equaçãozinha aqui, a 5.4.3, tá bom? Bom, nela a gente pode observar que o tempo ela oscila o tempo, e com x, tá? Em geral, a gente vai ter que não interessa o valor instantâneo, e sim a média sobre um período que chamaremos de intensidade 1 da onda. Com o auxílio da 4.2.5 e a 5.4.3, que são as fórmulas passadas aí já no livro, já tidas aí, nós vamos ter essas formulazinhas aqui agora, tá bom? Vamos ter essa formulazinha aqui, ó, que é basicamente a união da 4.2.5, tá? E mais a 5.4.3, beleza? Essas formulazinhas aqui, pessoal, estão nos vídeos passados, e essa daqui, ela é a formulazinha da página anterior, tá? É só voltar o videozinho um pouco. Bom, dando sequência, a gente vai ter que, lembrando que o T, o trabalho, ele é igual a U, VI, a gente vai ter que KV, ele vai ser igual a ômega, beleza? E aí, pela 5.2.9, a gente vai ter que o I é igual a P igual a meio Uzinho vezes V
vezes ômega ao quadrado vezes a área ao quadrado, tá? Bom, assim a intensidade da onda ela é proporcional ao quadrado da amplitude, à velocidade de onda e ao quadrado da frequência. Bom, note que o resultado se aplica a uma onda harmônica progressiva. Um elemento infinitésimo dx da corda no ponto x tem uma massa dm igual a u dx e uma energia cinética instantânea representada por esta formulazinha aqui, tá, pessoal? Bom, o que corresponde a uma densidade linear de energia cinética, tá? Instantânea. E aqui logo teremos a 5.4.5, tá? E novamente interessa-nos apenas o valor médio delas, tá bom? Bom, como o elemento dx executa um MHS na direção y, a energia potencial média é igual à energia cinética média, que deve ser comparada com a 5.4.6. Logo, a densidade média de energia potencial é... A gente vai ter logo esta formulazinha aqui, ó, tá? Esta daqui, ó, do du sobre o dx, tá? E a densidade média da energia total da onda é esta daqui, ó. Essa daqui é mais importante, tá até circulado aqui, tá até com um retângulozinho, uma caixinha. O valor médio da energia da onda contida no elemento ΔX da corda é esta variação aqui, tá, pessoal? Bom, só levantando um pouquinho o livro aqui, tá? Como a onda percorre ΔX igual a V ΔT, durante o intervalo de tempo ΔT, a potência média transportada é igual a essa última formulazinha aqui, a 5.4.10, tá bom? E essa equaçãozinha, ela deve ser igualada a 5.4.4, tá? Que é essa daqui de cima. Efetivamente, comparando ela e a 5.4.8, a gente vai ver que a intensidade é igual ao produto da velocidade da onda pela densidade média de energia. Podemos dizer também que ela representa o fluxo médio de energia através de um ponto qualquer da corrida. Beleza? Bom, pessoal, agora aqui a gente vai para a interferência de ondas, tá? Já dando sequência ao nosso conteúdo aqui. E a gente vai começar falando sobre ondas no mesmo sentido, tá? Bom, sejam basicamente essas duas ondas aqui, Y1 e Y2, tá? Ambos em relação a x e t, a gente vai ter essas equaçõezinhas aqui. Quando as duas ondas que se propagam ambas para a direita, como esta equaçãozinha aqui, tá? Essa daqui de baixo. Só marcar aqui quer dizer que eu já passei por aqui, tá bom? Bom, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o φ ele vai ser igual a menos kx mais o gzinho aqui, tá bom? A gente pode utilizar a 3.5.1 a 3.5.4, tá? Para obter a onda resultante. Bom, e aí a gente vai ter estas formulazinhas aqui, tá? Correspondentes no livro. Bom, e a gente vai ter essa daqui, que ela é a diferença de fase entre duas ondas, tá bom? Como a frequência é a mesma, 5.4.4, mostra que a intensidade de cada onda é proporcional ao quadrado de sua amplitude, com a mesma constante de proporcionalidade, de modo que chamando de I1 e I2 as intensidades da componente e a da resultante a 5.5.3, resultante em esta fórmula aqui, bom? Logo, a superposição de duas ondas harmônicas progressivas que se propagam na mesma direção e sentido é outra onda do mesmo tipo, tá? Mas a intensidade da resultante é dada pela 5.5.5 e é geralmente diferente da soma das intensidades das componentes, dependendo da diferença de fase Gzinho entre elas. Bom, este fenômeno é chamado de interferência, tá? A intensidade resultante é máxima, interferência construtiva para cosseno de Gzinho igual a 1, ou seja, a gente vai ter que ela é mínima nesta formulazinha aqui, tá? Nessa daqui. E aqui seria uma máxima, tanto que está escrito aqui, beleza? Bom, agora dando sequência aqui,
a gente vai ter... Só dar uma arrumada aqui. Aí. Bom. Para os valores intermediários de Gzinho, G12, a intensidade resultante, conforme mostra a figura 5.15, oscila entre os valores máximo e mínimo, como a função de aqui, ó, tá? Bom, em particular, se I1 e I2 a 5.5.6 mostram que I máxima igual a 4I e aqui a gente vai ter este daqui, ó, tá, pessoal? Bom, ou seja, no caso de interferência destrutiva, a intensidade ela se anula para a interferência construtiva. Ela é 4 vezes maior que as intensidades idênticas das componentes. A amplitude é dupla, tá? Fenômenos de interferência como esse estão entre os efeitos mais característicos de propagação de ondas, tá, pessoal? E agora, só aqui, ó, a gente vai tratar sobre os sentidos opostos, as ondas estacionárias, tá? Considerando agora o caso em que as ondas se propagam em sentidos opostos, para simplificar a discussão, para supor que tem uma mesma amplitude e constante fase igual a zero, ou seja, a gente vai ter igual ao de cima, igual a letra A. Vai ter o y1 e o y2 em função de x e t, tá? Igual a vezes o cosseno de kx no de cima. Ele vai ser menos ômega t e abaixo vai ser kx mais ômega t. Então, a gente vai ter esta formulazinha maior, tá, pessoal? Que é y igual a y1 mais y2 igual a entre conchetes, cosseno de kx menos ômega t mais cosseno de kx mais ômega t. Fecha conchetes. Igual a 2a cosseno de kx vezes cosseno de ômega t, tá? Bom, pessoal, como essa resultante, ela é um produto, deixa eu só virar aqui, ó. Como essa resultante, ela vai ser basicamente um produto de uma função de x por uma função de t, não há propagação. A forma da corda permanece sempre semelhante, com o deslocamento mudando apenas as amplitudes. O que quer dizer isso? Que aqui a gente vai ter uma corda, tá? Grudada aqui. Você vai jogar ela assim, ó, tá? Ela vai, se você ficar fazendo basicamente várias ondas assim, ó, deixa eu fazer de lado, várias ondas assim, ó, várias ondas assim nela, vai causar várias ondas que nem essa imagem. Só que quando você fizer essas ondas e parar, ela vai voltar para esse ponto inicial aqui, tá? Ela vai voltar para o ponto 1, ou seja, vai continuar a mesma coisa, tá bom? Como a resultante é o produto de uma função de x por uma função de t, não há propagação. A forma da corda permanece sempre semelhante, com o deslocamento mudando apenas de amplitude e, eventualmente, de sinal, tá? A figura 5.16, que ela é o nosso perfis instantâneos aqui, tá, gente? Bom, perdão. Essa figura aqui, ela vai mostrar uma série de instantâneos da 5.5.10 a intervalos de torque sobre 8 para t igual a torque sobre 4. A corda passa pela posição de equilíbrio y igual a 0. E depois, os deslocamentos trocam de sinal até atingir a amplitude máxima para t igual a t2, tá? Daí por diante, os gráficos seriam percorridos em sentido inverso, de baixo para cima na figura 5.16, até voltar à configuração inicial para t igual a torque, tá? Numa fotografia de tempo, de exposição longa, a corda parecida como na figura 5.17, que é essa figura aqui abaixo agora, tá? Aqui. Bom, a gente vai ter que ela também é seu aspecto visual quando a frequência de oscilação é elevada pela persistência das imagens na retina. Os pontos marcados N nas figuras 5.16 e 17 permanecem sempre em repouso e chamam-se nodos.
Nos pontos a meio caminho entre os nodos, que se chamam ventres e antinodos, a amplitude de oscilação é máxima em cada instante. Os nodos subdividem a corda numa série de segmentos que oscilam separadamente, tá? Uma onda do tipo 5.5.10 que não se propaga, ela é chamada de onda estacionária. Essas ondas componentes 5.5.9, cuja interferência produz a 5.5.10, têm fluxos de energia iguais e contrários, que se cancelam na resultante, de modo que o fluxo médio de energia, neste caso, se anula, tá bom? E agora a gente vai estudar, por último, se eu não me engano, sobre os batimentos, tá? A velocidade de grupo. Deixa eu arrumar aqui, beleza? A gente supondo agora que as ondas propagam-se no mesmo sentido e têm a mesma amplitude, mas têm frequências e, por seguinte, números de ondas ligeiramente diferentes, serão essas y1, y2, função de xt, mesmas coisas. A gente vai ter esta função aqui, tá? A gente vai supor que o ômega 1 vai ser maior que o ômega 2 e que o K1 vai ser maior que o K2, a gente vai ter essa equação maior aqui, tá? Que é 5.5.13. Ou seja, a gente vai ter o y em função de x e t, ele vai ser igual a xt, cosseno de kx menos ômega t, tá? Onde o a, ele vai ser igual a 2 vezes a cosseno de delta k sobre 2 vezes x, menos delta ômega sobre 2 vezes t, tá bom? Bom, como na seção 3.5 temos um fenômeno de batimentos, podemos considerar a 5.5.14 como uma onda de frequência ômega elevada, seja, cuja amplitude A é modulada por outra onda de frequência delta ômega, bem mais baixa. Bom, esse é o exemplo mais simples de um grupo de ondas. Podemos considerar a fase da 5.5.14 como sendo dada por φxt igual a kx menos ômega t. Vou colocar aqui do ladinho para vocês manterem fixados. Então, xt igual a kx menos t, beleza? Esse daqui constante. Bom, de modo como na figura 5.2.16, a velocidade com que se desloca um ponto de fase constante, tal como F na figura 5.18, é a velocidade de fase, tá? Que é basicamente a 5.5.16. Por outro lado, a velocidade com que se desloca o grupo de ondas como um todo é a velocidade associada a um ponto envoltória, tal como o ponto G, situado na cresta na figura 5.18, onde a amplitude A é constante. Esta velocidade se chama velocidade de grupo, e a 5.5.15 mostra que é dada por essa equação 5.5.17, tá? Que é Vg sobre delta ômega sobre delta K, que é igual a derivada de ômega sobre a derivada de K. Bom, para finalizar aqui, pessoal, a gente vai ter mais essas formulazinhas aqui, tá? Essas formulazinhas que a gente vai ter aqui nesse caso aqui, deixa eu só deixar certinho, reto. Bom, a gente vai ter que nesse caso aqui a velocidade do grupo ela vai ser diferente da velocidade de fase. A gente vai ter aqui uma dispersão e vai ser o que ocorre, por exemplo, com as ondas de luz no meio material, a velocidade de fase, que ela é diferente para o vermelho, para o violeta, correspondendo a índices de refração diferentes. Bom, quando a gente tem uma dispersão, as ondas individuais dentro da envoltória, que seria na figura 5.218, só voltar um pouquinho no vídeo para ver ela, a gente vai ter um deslocamento em relação à envoltória, mudando a amplitude gradualmente, tá, pessoal? E podendo desaparecer, tá? Para ser substituídas por outras. Esse fenômeno pode ser observado facilmente para ondas na superfície da água, quando a profundidade da água é muito maior que o comprimento de onda. Nesse caso, a gente vai verificar que o VGzinho, tá? Ele vai ser meio Vφ, tá bom? De modo que as ondinhas individuais dentro de um grupo nascem em sua parte posterior e se propagam dentro do grupo até a parte anterior, onde desaparecem. Pode-se mostrar também que a velocidade de grupo é a velocidade de propagação de energia, tendo assim um significado físico mais importante que a velocidade de fase.
tá bom? Então, pessoal, hoje essa foi a nossa aula de hoje. A gente abordou sobre esses dois tópicos aí e eu espero que vocês tenham gostado da aula e então até a próxima. Muito obrigado.